que ele faz. Então hoje nós estamos aqui com alguns advogados, depois os senhores vão ver quem são os colegas que estão aqui, para a gente escutar, conversar, questionar o Alfredo sobre esses 10 anos de atuação dele na televisão, debatendo os problemas da política, da justiça, da OAB, do Tribunal de Justiça, do Fórum, enfim, de muita coisa boa, mas infelizmente de muita coisa ruim que atazana o juízo da gente. Alfredo Marques, boa tarde, muito obrigado por participar aqui do Almoço das Sextas, e a plateia é toda sua. Bom, antes de mais nada, agradecer os que estão aqui presentes, os colegas advogados, agradecer você que está em casa, no trabalho, nos acompanhando aqui pela internet, e dizer, primeiro, da alegria de estar aqui, compartilhando ideias, trocando ideias com a advocacia, com os amigos, que eu tenho a sorte de poder estar dialogando com todos no dia a dia, por intermédio da televisão. Bom, eu não sou dono da verdade, longe disso, a presunção não é essa, a presunção é que eu sou falho, que o meu entendimento é passível de correção, é passível de releitura, e todo dia eu as faço. Nenhum conceito meu perdura mais do que 24 horas, ou eu não seja capaz de reposicionar em cada assunto que eu enfrento. Nenhuma lei para mim que está escrita ainda hoje me serve. A lei é a que melhor serve para o meu cliente, é a que que mais seja justa para o ser humano e que mais reflita o interesse da sociedade. Não há lei certa com resultado injusto. O principal objetivo da materialidade da lei é transformar o escrito em uma admissão de justiça. Se você não profere justiça, o direito nada serve. O direito se torna sempre um amontoado de leis, regras, para privilegiar uma casta, privilegiar um grupo, privilegiar o agressor, privilegiar o criminoso, em detrimento daqueles outros, independente que não estejam bem acobertados pela legislação, são vítimas de todo esse processo que nós temos visto aí. E é muito comum isso acontecer. O legalismo, ele paga um alto preço. Ele paga o preço do apego à lei, mas ele gera iniquidades, ele gera absurdamente, a legislação permite que se crie reiteradamente injustiças, né, e favorecimentos, e isso é muito, muito constante a gente ver acontecer. Aproveitar a oportunidade, inclusive fazer referência a esses 10 anos de televisão que eu tenho já com algum orgulho, porque não acreditava nem que durasse não acreditava que durasse um mês, quem dirá 10 anos, e nadar contra a maré é sempre uma coisa complicada. Não imagine, doutor Luiz Antônio e os colegas advogados que aqui estão, que você entra num ringue para lutar contra o Mike Tyson e acredita que você só vai bater. Uma coisa você pode ter certeza: você vai apanhar e vai apanhar muito. O que eu faço é todo dia entrar no ringue contra poderosos. E o que eu mais faço é apanhar. Bater eu bato, mas eu apanho muito mais. Eu apanho tanto que às vezes sou estigmatizado, às vezes sou perseguido, às vezes sou destratado, às vezes sou alijado, mas nada disso me demove do meu objetivo, que é levar a discussão, que é provocar a reflexão sobre uma sociedade melhor, a necessidade de uma justiça decente e do respeito que nós devamos ter de um ser humano para com o outro. Isso é o que me move. O resto todo é detalhe. Você acredita, Luiz Antônio, que são 10 anos de televisão, 10 anos que eu não ganho nada nessa história, 10 anos que eu não tenho um salário de R$1. O nome disso aqui tem outra coisa, que é obstinação, o nome disso é teimosia, o nome disso é abnegação, tá? São valores que são outros, que para muitos seria o fundamental. Para mim,
é a necessidade de poder dialogar, de alertar a sociedade para caminhos melhores. Quero deixar um legado pós-morte. Né? A vida da gente caminha para o fim, não caminha para o começo. Não. Ela só caminha para o fim. Então eu quero deixar um legado, não que seja um legado que me permita não ser esquecido, não é isso. Serei esquecido e esquecido rapidamente. Mas eu quero deixar um legado de luta, que outras pessoas olhem para uma trajetória que não é a melhor, porque a minha trajetória não é essa coisa para erguer um busto, não é isso, mas que olhem nessa trajetória de uma pessoa teimosa, né, a necessidade da gente revolucionar. Determinada vez fui provocado pelo amigo Luiz Antônio Lima, lá no fórum, quando da morte de colegas advogados, que são muitas vezes confundidos. A prática, a atuação profissional é confundida e acaba gerando uma proximidade e um compromisso de resultado. Isso. Muitas vezes nós nos obrigamos a isso até para sobreviver. E a advocacia nos avilta porque nos obriga a trabalhar por honorários medíocres, trabalhar em condições subalternas, desonestas. Isso. E para sobreviver, você assume determinados compromissos que não tem condição de honrar, como uma inocência, um direito. Você garante àquela pessoa, ao seu cliente, a determinado resultado numa demanda. Ora, os magistrados pensam diferentes da gente, muito diferentes. Às vezes são movidos por valores até outros, né? É verdade. Até por outro incentivo ele possui. Valias. Outras valias, outros querem só dinheiro para vender sentença, né? E às vezes você não tem condição de comprá-los. É a amizade. O tráfico de influência, enfim. É o time de futebol, é a mesma É o uísque no fim de semana, é a corruptela da viagem, o churrasco, Isso. e seja lá o que for. E quando não, a propina descarada, como nós vimos agora, os desembargadores envolvidos na mais torpe traição da sociedade, que é a venda de sentença para traficante de droga. Né? Ali por trás do tráfico de droga está o assassinato, está o roubo, está a prostituição, está a submissão ao fim de uma juventude, sequestro, né? Não, eu estou falando de crimes mais abomináveis, né? Porque o sequestro é pontual, é só com Zé ou com Cazuza. Mas quando você acaba uma geração de jovens, furta dessa juventude a possibilidade de sobreviver, destrói sonhos. você destrói tanta coisa, né? E aí o magistrado, que tinha a obrigação de zelar, está sendo pago por todos nós para zelar por determinados valores, ele se utiliza dessa ferramenta, desse poder que nós otorgamos a ele, né? Ele se transforma num instrumento justamente do oposto e acaba a impactar a vida de todos nós. Que família o que uma família que tem um filho drogado deva pensar num desembargador cearense que vende sentença e solta o seu traficante de droga, traficante do seu filho? Bom, sobra para a nossa entidade, OAB, sobra. Como não sobra? Claro que tem que sobrar, né? Nós temos colegas, como eu disse aqui, sendo aviltados, assumindo compromissos inconfessáveis, né? Que aí passam a ser reféns do próprio cliente. Se o cliente for criminoso, ele garante o resultado com a vida dele, e isso acontece. E nós não temos honorários dignos, a ordem não luta por um piso decente, a prefeitura paga menos que um salário mínimo a um advogado. Como pode isso? O advogado é Agora com as suas próprias prerrogativas. A quem interessa que Marcelo Mota frequente ou seja amigo de Roberto Cláudio, de Camilo Santana, de senhor Cid, Camilo, que interessa isso a quem? Zezinho, que ele seja amigo do Zezinho, para quê? O que é que isso muda na advocacia? Um advogado que trabalha na Assembleia ganha melhor? Não. Então nós não precisamos dessa
dessa subserviência, nós não precisamos deste trânsito, já que a classe não é beneficiada com esse relacionamento do senhor presidente da ordem. Ora, que o senhor Marcelo o tenha e o reserve para a sua vida particular. Muito bem, isso aí é da condição dele de ser uma pessoa afável, ser uma pessoa gentil, de um papo envolvente, enfim, e construa as amizades que bem entendam. Não é essa a questão. Mas imagine o seguinte, que o senhor Marcelo utilize isso para além desse bom relacionamento que possui e utilizasse esse contato como instrumento da luta do advogado e forçasse o seu Zezinho, o seu Chiquinho, o seu Manelzinho a assumirem respeito à advocacia. A não fechar com marcas. Não fechar com marcas, que é um absurdo. Agora nós chegamos na Assembleia, genuflexos, curvados, ao parlamento medíocre. Ele é medíocre por quê? Porque nós temos uma ordem medíocre. Verdade. Porque se nós chutássemos o pau da barraca e dissesse o seguinte: Zezinho, tu não vai ser eleito mais não, porque a ordem vai fazer campanha contra você. Muito legal. Seu deputadozinho, que o senhor é advogado, votou contra o interesse da advocacia, tu paga com o teu mandato que nós vamos recomendar a classe a não votar em você. E a OAB vai tomar providências também. Bom, então, se nós não utilizamos uma ferramenta que nós temos a nosso dispor, que é uma legião de 30 mil advogados no Ceará, para impor a nossa vontade, ou pelo menos, mesmo que não seja para impor, mas não para alertar a sociedade, o drama que nós vivemos. Um advogado, o doutor Colares me chamou a atenção, o maior direito do advogado, qual seria? O maior direito do advogado é ter um honorário digno. Sim. É o maior direito do advogado, porque é dele que ele compra o livro, porque é dele que ele paga o estagiário, porque é dele que ele se desloca, porque é dele que ele acompanha o processo. A eficiência dele está ligada aos honorários. Como os processos não são julgados, excelência? Explique, Marcelo. Ou demoram décadas. Demoram décadas, não são julgados. Décadas é não ser julgado. Como é que um advogado sobrevive sem o julgamento do processo? É traficando influência? Não acredito que seja. Não acredito que seja essa a recomendação das maiores bancas de advocacia do nosso estado. Não pode ser. Parece que vivemos num mundo de contradições, e as contradições que estão postas aí não me dizem respeito, não me interessam. E eu acho que não interessa a maioria dos advogados que querem trabalhar e sobreviver. Não querem ser amigo do desembargador para sentar em cima de um processo. Ninguém quer ser amigo de Zé nem de Cazuza para fazer prevalecer a sua vontade em detrimento da lei. Nós queremos um pronto julgamento dos processos. Ouça aí, senhor desembargador presidente, doutor Gleison, que é pessoa que eu estimo. Mas vou lhe dizer, não interessa a advocacia, não interessa as partes, não interessa a quem seja honesto que um processo demore tanto para ser julgado. Porque o nome disso é a prática da injustiça. A ausência da célere prestação jurisdicional gera injustiça e provoca um desequilíbrio tremendo na balança da justiça. Os senhores, conscientes ou inconscientes, seja na OAB para puxar o saco e exacerbar a subserviência, seja pela ausência de interesse do magistrado e se debruçar sobre os autos e julgar prontamente. Vocês só estão gerando mais, aumentando o fosso social, tornando o Brasil um país de insensíveis, tornando o país um motivo de chacota e de piada. É verdade. Né? Nós olhamos para os nossos, doutor Luiz e demais colegas, nós olhamos para os nossos e dizemos o seguinte, que no Brasil não há jeito. Acredita-se em jeito no Brasil? Com um judiciário desse? Não. Com um judiciário de comportamento como esse do STF? E eu não estou tratando aqui, senhores, senhor Gilmar, eu não estou tratando aqui de uma cortezinha estadual, não.
Eu estou tratando da mais alta corte do Brasil. Os senhores, tenham certeza, me envergonham. Ministra Carmen Lúcia, conversa fiada à parte, não acredito na senhora. Não acredito, sabe por quê? Porque na hora de votar o que interessa, vocês vão com chave. Vocês vão fazer política. Na hora de votar o que interessa, como é votar o fim do foro privilegiado de ontem, o ministro Dias Toffoli pede vistas, uma palhaçada. Para quê? Para procrastinar um direito que a sociedade reclama. Então nós vivemos em tempos muito bicudos. O que é que nós fazemos? Das duas, uma. Silenciamos, fazemos de conta de que não é com a gente. Vou tratar de me aliar convenientemente com a banca de advocacia de milionários para traficar mais influência e você ganhar dinheiro e sair dessa situação, desse marasmo. Ou a outra, você reage. Para reagir, duas situações. A primeira delas é votar em quem presta. Exclua dessa relação os atuais gestores do país, inclusive da ordem. Votou nos mesmos, você terá o mesmo. É verdade, é verdade. Não vai ter diferença. O Marcelo pode até ficar chateado com o que está vendo aqui de mim. Mas o chatear dele, eu até me dou por compreensivo, porque ninguém gosta de ouvir crítica. Mas não que eu tenha nenhum motivo para elogiá-lo ou algum compromisso com isso, nem presente, nem no presente momento, nem para trás mente. Eu acho que a gestão da ordem está deixando muitas coisas sem resposta. Acho que é triste o comportamento da atual gestão da nossa entidade. Tenho criticado isso reiteradamente no programa. Parece até que eu estou sendo estimulado a criticar, mas não é verdade não. Eu estou criticando porque me incomoda. Me incomoda como advogado, me incomoda como cidadão. Todo dia é um fato desagradável. Todo dia é um escândalo e nós não respondemos aos escândalos. Agora é a autopromoção. Não, não é só isso não. E o que acontece conosco? Milhões e milhões de dinheiros torrados em campanhas eleitorais pouco esclarecidas. Né? Que depois o que a gente vê é um traficar de influência e de interesses que nós podemos ver com alguma constância na escolha de membros das agências reguladoras. Sim. Nós vemos isso na escolha de colegas nossos para se tornar juízes, magistrados, desembargadores, conselheiros federais, conselheiros disso e daquilo outro. E nós estamos vendo que isso não nos diz respeito. Beneficia até os parentes. Pois enquanto isso, a maioria está na pedra. Até os parentes estão sendo beneficiados. Enquanto isso, os demais advogados estão na pedra. Pois é, nós estamos pagando um alto custo. E eu acho que essa OAB não interessa para a advocacia. Eu estive com o presidente da ordem de Portugal, Miguel Pinto. E lá perguntei a ele, na oportunidade perguntei a ele porque que ele havia se tornado inimigo público número 1 do Estado português. E ele disse que se tornou inimigo público porque no dia que ele foi empossado, depois de eleito, na primeira reunião do Conselho, ele subestabeleceu todos os processos que ele possuía, sem reservas, fechou sua banca de advocacia e disse que a partir daquele dia ele era advogado do advogado português. Ninguém, nenhuma autoridade no país teria tanta dignidade quanto o mais velho dos advogados. E ele lutaria por cada um daqueles senhores que ele representava, como se fosse ele próprio. A Ordem dos Advogados Portugueses ganhou um destaque único. A partir daquele dia, aprenda Marcelo Mota, a partir daquele dia, o magistrado ausente, aquele que não compareceu ao trabalho, recebeu uma representação da ordem. Aquele que não era produtivo, a ordem buscava a correição na justiça portuguesa.
aquele que destratava o advogado, que não era diligente, que não era imparcial, todos esses passaram a ter sobre si os olhos da Ordem dos Advogados Portugueses. E o judiciário de lá mudou. Muda aqui, muda também. Basta a gente querer. Basta que a gente não se curve, Luiz. Dr. Roberto Pires tem acompanhado essa luta, que é uma luta compartilhada, como é sua, como é de todos que estão aqui. Mas a gente tem uma certeza. Nós precisamos nos dar as mãos para salvar não a OAB, mas para salvar nós mesmos de um futuro tão triste. Nós precisamos reagir. Não deve sobrar pedra sobre pedra, mas nós devemos esclarecer esses escândalos que estão aí no âmbito da ordem. Nós não devemos aceitar o que está sendo proposto no Congresso Nacional, no Executivo Brasileiro, no nosso judiciário aqui, com fechamento de comarca. Nada disso nós devemos anuir, aceitar ou silenciar. A ordem tem silenciado demais, inclusive nessas acusações. Está a hora de meter a boca no mundo, contar o que sabe, acabar com o tráfico de influência, negócio de filho de ministro para lá e para cá, grana disso, grana daquilo, desembargador vendendo isso e advogado comprando aquilo. Tem sentido, rapaz? Nós viramos uma organização criminosa? Às vezes ofende falar dessa forma ríspida, dura que eu estou dizendo, mas eu não sei falar de outro jeito. Aqueles que se sentiram ofendidos, recebam de pronto o meu pedido de desculpa. Mas os termos em que eu estou colocando, eles se revestem de uma crítica honesta. Estou nominando para dar o direito de resposta. Tá? E essa minha colocação é extensiva a todos aqueles que fazem a diretoria da OAB. Não é pontualmente contra Marcelo Mota, que eu não tenho nada contra Marcelo Mota. Mas aqueles que fazem a atual gestão da ordem têm essa obrigação para com a advocacia, para com a sociedade. Tem que esclarecer. Não pode silenciar. Não interessa. Que o jornalista é marrom. Não importa. O nome da ordem está enlameado. Os números dos processos no STJ estão aí nas redes sociais para todos que queiram ver. Então, não se trata de demagogia. É hora da gente reagir. E eu conclamo a todos, inclusive a própria diretoria da ordem, da OAB aqui no Ceará, a reagir contra isso. Não aceite. Se o seu Marcelo, o seu Chiquinho não tem coragem de falar, fale. Diga o que o advogado quer ouvir, diga o que a sociedade quer ouvir. Esclareça. Não pode, a prestação de contas não pode ser uma folha em branco, a resposta não pode ser o silêncio, e a ação não pode ser travestida de omissão. Nós queremos resposta, acho que é o que todo mundo quer. Quanto aos meus 10 anos de televisão, o atrevimento continua em alta. Quem tiver paciência de me aturar mais uns dias, enquanto a teimosia me permitir, eu estarei perturbando e cobrando muita coisa. Agradeço a todos os amigos, vou ficando por aqui, porque a vida de advogado ela é cruel, doutor Luiz Antônio. Um amigo, antes da gente começar aqui, me ligou, dizendo que está com um problema, e a gente tem que dar atenção aos amigos que apostam no conhecimento e no tirocínio da gente. Isso. E eu tenho que assistir o amigo. Mas queria dizer e deixar aqui... Responder algumas perguntas. Fique à vontade. Não, estou aqui literalmente às ordens. E para o senhor, inclusive, estabelecer o ritmo, que eu sou essa mesa. Ok.